Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o lançamento do VM Explorer. É uma solução nova cujo objetivo é prover o backup para ambiente virtualizado. O meu nome é Edson Silva e durante esses próximos minutos eu vou apresentar uma sequência de slides e também uma demonstração sobre o VM Explorer. Antes da gente falar do produto, eu gostaria de pontuar com vocês por que a HP resolveu então fazer esse investimento nessa solução, nessa nova solução. O que acontece é que esse mercado de backup no segmento de Small and Medium Business tem crescido de uma forma acentuada. São mais de 2 dígitos, mais de 20% ao ano. Esse crescimento acentuado nos fez perceber que existe um grande potencial nesse mercado. Esse mercado, predominantemente, ele é constituído de empresas que têm servidores 100% virtualizados, quer seja em VMware, quer seja em Hyper-V. E é disso que a gente está falando hoje, um segmento que cresce na grandeza de 43%, e é um tipo de empresa que tem tipicamente até 2.000 empregados. Então é isso que a gente vai falar, de uma solução focada para Small e Medium Business. Esse segmento de Small and Medium Business tem algumas características. A primeira delas é que, como eu já havia mencionado, o ambiente usualmente é 100% virtualizado. A outra característica é que essas empresas, tipicamente, elas não têm um grupo de pessoas encarregadas pela gestão da área de tecnologia da informação. Então, os recursos, as pessoas que fazem a administração desses servidores, são recursos restritos. A solução ela tem que ter características que atendam essa demanda. Ela tem que ser uma solução simples de instalar e simples de manter. Uma outra característica é que esse segmento ele demanda soluções de baixo custo, que tenham um custo efetivo, que possam ser autogerenciáveis e que demandem pouco esforço para a sua administração. A HP hoje, então, ela vai poder atender diferentes demandas em diferentes segmentos, né? Quando a gente fala em segmentos Enterprise e Middle Market, nós já temos o Data Protector, que é uma solução consagrada com 49.000 clientes auditados. O Data Protector atende essa demanda já há mais de 22 anos no Brasil. E agora nós estamos lançando o VM Explorer, cujo foco é atender esse mercado de Small e Medium Business. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é o VM Explorer e quais as características que ele tem. O VM Explorer conta com 3 edições. A versão Free, ela não tem custo. Temos também a versão Professional e a versão Enterprise. As 3 versões diferem entre si em função das funcionalidades que estão disponíveis em cada uma delas. A versão Free, ela permite que o backup seja feito de forma interativa, embora sem custo, é uma solução efetiva. O cliente instala, pode baixar e pode fazer a instalação e o backup ele já começa a executar em questão de minutos. Porém, alguns clientes têm outras demandas, né? Como, por exemplo, o agendamento das sessões de backup, né? Por exemplo, fazer backups não de forma full, mas incremental. Executar a replicação do backup, executar o backup em fita, executar o backup numa nuvem, como por exemplo o Amazon AWS. E, eventualmente, esse cliente pode querer restaurar um único objeto. A versão Professional atende a todos esses requisitos que eu mencionei e também inclui a capacidade para que a gente possa enviar relatórios por e-mail e dispõe também de uma interface de linha de comando. Então, a versão Professional é um passo acima da versão Free, porém, ela também atende às expectativas dos usuários mais exigentes. Como eu disse, ela tem funcionalidades que não estão disponíveis na versão Free. Além das edições Free e Professional, nós também contamos com a edição Enterprise. A edição Enterprise ela conta com recursos diferenciados. Por exemplo, a versão Enterprise é capaz de dar atendimento ao vMotion. Você pode suportar o vMotion que está disponível no ambiente VMware. Você pode também fazer o Instant VM Recover baseado no IVMR, que é outra funcionalidade disponível no VMware. Podemos restaurar um único objeto de uma nuvem. Contamos aqui na versão Enterprise com criptografia e podemos fazer
o backup tierizado. Além do backup em disco, além do backup em fitas virtuais, que é VTL, a versão Enterprise também permite que a gente faça o gerenciamento de snapshot de storage. Se o cliente for usuário do ambiente EMC, nós podemos gerenciar snapshots e com isso nós podemos atender diferentes pontos de recuperação, né, que diz respeito ao ponto onde nós vamos resgatar os dados, porque o snapshot é muito mais rápido. E também podemos recuperar com diferentes prazos. Então o recovery time ele pode ser distinto, eu posso fazer um recovery time de disco, de fita ou de snapshot, de acordo com a criticidade da aplicação. E o recovery point também pode ser otimizado, uma vez que eu consigo fazer snapshot, fazer um impacto menor na aplicação. Isso permite que eu execute o backup com intervalos menores, porque o impacto na aplicação vai ser menor. Então, nós temos 3 edições, Free, Professional e Enterprise. Ainda no que diz respeito à tierização de backup, a solução é bastante simples no que diz respeito à integração com ambientes. Eu posso fazer o backup num volume de storage normal, posso fazer o backup em fita, posso fazer o backup na nuvem. Vale a pena ressaltar que a integração com nuvem é extremamente simples com esse produto. Com alguns cliques eu já consigo fazer essa integração. E o gerenciamento desse backup é tão simples quanto fazer o backup em disco. Isso é muito interessante porque alguns usuários podem ter o interesse em fazer o backup com retenção de longo prazo diretamente na nuvem, ou podem ter a intenção de fazer um backup primário em disco e posteriormente replicar para a nuvem. Para você que é revendedor da HP, eu gostaria de salientar que a solução ela tem integração nativa com os demais portfólios da HP. Uma característica interessante do VM Explorer é a capacidade de se integrar com a família StoreOnce. Um StoreOnce pode ser apresentado como NAS ou como Virtual Tape Library. Nos dois casos, o cliente pode se beneficiar da sinergia do portfólio, incluindo desduplicação nativa do StoreOnce ao VM Explorer. Então, uma vez que o revendedor tem esse entendimento, ele pode compor bundles, compor soluções completas, onde ele vai ofertar o hardware, o software e tudo aquilo que o cliente precisa. Existe um roadmap anunciado, onde outras integrações com demais portfólios da HP já está em andamento. O que nós estamos lançando aqui, o que nós estamos anunciando aqui são as integrações que já estão disponibilizadas. Com relação ao posicionamento, eu acho importante então a gente reforçar onde nós vamos oferecer o VM Explorer e onde nós vamos oferecer o Data Protector. Se o cliente for um small and medium business, tipicamente com uma quantidade de servidores virtuais igual ou menor a 100, esse é um candidato ao VM Explorer. Se ele tiver milhares de VMs, tiver um ambiente heterogêneo, nesse caso seria melhor oferecer o Data Protector. Tipicamente, quem administra o VM Explorer é o administrador do ambiente virtual. E o Data Protector já é um pouquinho diferente. Quem administra é um administrador de backup que está integrado na estrutura de TI. O VM Explorer ele se aplica a ambiente 100% virtualizado, puramente virtualizado. Já o Data Protector ele é capaz de se integrar com ambientes virtualizados, servidores convencionais, aplicações de missão crítica, como por exemplo um SAP ECC, um SAP HANA, enfim, são gamas de aplicações diferenciadas. O VM Explorer ele é focado em hypervisors da Microsoft, o Hyper-V ou da VMware. Já o Data Protector é capaz de se integrar com outros tipos de hypervisor, como o KVM, como o Xen e outros. Aquilo que eu já havia mencionado, para algumas dezenas de máquinas virtuais, VM Explorer. Para milhares de máquinas virtuais, o Data Protector. Quando o cliente tem a intenção de fazer o backup tierizado e gerenciar o snapshot de storage, e o ambiente é basicamente EMC, nesse caso ele pode ser atendido com o VM Explorer. Porém, se ele tiver interesse em gerenciar o snapshot de storage, mas num ambiente heterogêneo, onde o storage seja provido pela HP, pela EMC, pela NetApp, nesse caso o Data Protector tem essa capacidade ampliada e poderia atender a demanda.
que diz respeito à integridade do backup, o VM Explorer ele tem um apelo muito forte para onde o ambiente é baseado em Microsoft VSS. Já o Data Protector é focado em qualquer solução de missão crítica. Um SAP, um DB2, um Sybase, eu não estou limitado apenas ao ambiente VSS. Então, a ideia aqui é posicionar os produtos, não existe aqui uma interpolação, são mercados, são nichos diferentes e são aplicações a serem protegidas também com um espectro diferente, com volumetrias diferentes. Em resumo, o VM Explorer é uma solução de custo efetivo, cuja instalação é simplificada e o foco são hypervisors da VM e da Hyper-V. Já o Data Protector é uma solução enterprise capaz de gerenciar tier backup em fita, em virtual appliance, em snapshot, com diversos tipos de hypervisor, fazendo backup em ambiente on-premise ou na nuvem. São dois segmentos, são duas proposições diferentes. Pessoal, o que a gente vai fazer agora é uma demonstração rápida do produto para que vocês possam comprovar aquilo que eu falei, a simplicidade de instalação, a simplicidade para a integração num backup com um disco ou com uma nuvem, e vamos mostrar também um panorama geral da interface de administração. Eu preparei aqui então um ambiente para a gente fazer essa demonstração. Eu vou começar mostrando a instalação do produto para vocês. Pessoal, a gente vai mostrar o processo de instalação. Como eu havia comentado, é um processo extremamente simplificado, vai demorar menos de 1 minuto. Então, basicamente, eu tenho que executar um MSI, aceitar os termos e condições, Next, ele já me sugere algumas pastas que são padrão, e mais alguns segundos o produto vai estar instalado. E eu já vou fazer, inclusive está pronta a instalação, e a partir disso eu já vou fazer o launch, né? Vou fazer a execução da interface. A interface dele é web, eu vou clicar aqui nesse mapa, ele vai me abrir o navegador, eu vou colocar usuário e senha. Ok, agora eu vou a senha aqui. E login. Prontinho, já instalamos o produto. Como vocês viram, demorou menos de 1 minuto e o produto já está pronto para uso. O que eu vou fazer agora é integrar um servidor e lembrar que no ambiente VMware eu posso integrar ou o hypervisor ou posso integrar o vCenter. E integro aí os volumes que eu quero fazer o backup ou a nuvem e está pronto. Ou seja, é um processo extremamente simples, não existe complicação. Está prontinho o processo de instalação e no próximo exemplo a gente vai mostrar então a execução do backup nesse ambiente que a gente acabou de instalar. Pessoal, dando continuidade, nós vamos executar aqui, a título de teste, 2 sessões de backup. Uma delas vai ser executada num volume de disco e outra vai ser executada na nuvem. No nosso caso aqui vai ser o Amazon AWS. A intenção aqui é demonstrar a simplicidade para a criação dessas sessões de backup. Então, clicamos aqui, vamos selecionar então qual é o hypervisor. No caso aqui eu tenho um ESX. Vou escolher um servidor virtual específico para fazer esse teste, que chama doc. Tá vendo? Tem outros 3 aí. E vou escolher qual é a área de disco que é o que eu já havia apresentado para fazer esse backup, que é o meu drive C. Está tudo prontinho, né? Tem algumas opções, como por exemplo, se houver um backup prévio, ele pode apagar ou não, ele pode subscrever. E vamos agora executar esse backup. Surgiu então uma task, uma tarefa, no nosso canto superior direito, e eu posso monitorar, eu posso acompanhar a execução dessa sessão de backup e lembrar, essa sessão de backup está sendo executada em disco. Eu tenho aqui os detalhes, já começou a execução do backup, vou minimizar. Enquanto esse backup é executado, eu vou aproveitar e vou criar uma segunda sessão de backup. Só que nessa segunda sessão de backup, que é do mesmo servidor, inclusive, ao invés de eu fazer o backup em disco, eu vou fazer o backup na nuvem da Amazon. É o mesmo hypervisor, é o mesmo servidor, e a nuvem é a Amazon S3.
Ok, tudo prontinho. Também tem as mesmas opções. Tá tudo certinho. Eu vou definir um diretório para eu armazenar. Nesse caso aqui, o nosso diretório vai chamar teste. E prontinho. Vou dar OK. E nós iniciamos, então, uma segunda sessão de backup. Nesse momento, então, eu tenho duas sessões de backup sendo executadas simultaneamente, do mesmo servidor. A primeira, eu estou executando o backup em disco, e a segunda, eu estou executando na nuvem. Também posso monitorar, posso verificar os detalhes. Ok, está tudo certinho. Como vocês viram, a execução das sessões de backup é extremamente simples. Não exige nenhum tipo de conhecimento específico. E eu tenho aqui o Data Center, que me mostra toda essa interface, onde eu posso adicionar um Virtual Center, eu posso adicionar um ESX ou um Hyper-V. E eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, os servidores virtuais e a infraestrutura no Amazon que eu estou utilizando para fazer esse backup. Como eu havia comentado, extremamente simples, não exige nenhum tipo de conhecimento específico para que a gente possa fazer essa sessão de backup. Pessoal, enquanto os backups são executados, tanto em disco quanto na nuvem, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês alguns detalhes da interface do VM Explorer. Como eu havia dito, é uma interface intuitiva, simples de fazer a gestão, e a gente tem aqui, por exemplo, o Data Center, que é onde eu posso visualizar o resultado dos backups, eu posso visualizar os recursos que eu tenho para fazer o backup, quais são os servidores que estão integrados, né? Eu também posso aproveitar e integrar novos hosts de VMware, novas instâncias de vCenter, ou mesmo posso integrar nuvens e tudo aquilo que eu quero. O backup também pode ser feito de forma agendada, não preciso fazer de forma interativa. Eu tenho a opção, então, de fazer o backup de forma recorrente. Lembrar que isso está disponível na versão Professional e na versão Enterprise. Posso gerenciar o ambiente. Eu posso aqui identificar os backups que eu executei, posso identificar os arquivos que eu quero restaurar, eu posso fazer aqui a integração do Store Once ou do ambiente para fazer snapshot de storage e também posso configurar o produto. Eu queria destacar que eu tenho aqui todos os logs, então qual foi o resultado daquela sessão de backup que eu executei agora há pouquinho com vocês, tudo com sucesso. E outro aspecto que eu queria salientar é a localização. O produto é disponível inclusive em espanhol, além de inglês, alemão. Então isso é interessante porque alguns usuários desse mercado de SMB podem ter dificuldade com o inglês, a gente pode instalar a interface em espanhol, que está um pouquinho mais próxima do nosso idioma, que é o português. Então temos aqui toda a capacidade então de integrar outros hypervisors, e aqui nós temos aqui o nosso ambiente, o que eu estou usando para fazer o backup. Backup em disco e backup na nuvem, no caso aqui o Amazon S3. Se eu quiser adicionar então um novo hypervisor ou uma nuvem, é bastante simples, eu estou mostrando para vocês quais são as opções. Eu já tenho conectores para a Amazon e para qualquer nuvem do tipo OpenStack. Também posso fazer a integração com o ADP Helium ou com o Rackspace. Na verdade, eu posso fazer a integração com o Hewlett Packard Enterprise Helium ou com o Rackspace. Prontinho, está feita a demonstração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do produto. Nós temos bastante expectativa com relação ao VM Explorer. Qualquer dúvida, a gente tem os recursos disponíveis no nosso PowerPoint, onde você pode fazer o download das licenças para teste, você pode assistir vídeos educativos para aprender a usar o produto e, em caso de dúvida, contacte o seu distribuidor primário ou o seu Partner Business Manager. Boas vendas, até a próxima!